E o nosso assunto agora é sobre o desempenho das exportações de carne bovina em janeiro, 264 mil toneladas, dados do governo que foram então divulgados pela ABIEC. Sobre esse resultado, eu vou conversar agora com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. E vamos falar assim desse desempenho fantástico das vendas de carne bovina nessas últimas semanas, um desempenho muito positivo realmente. Pois é, você já falou, um desempenho muito positivo para o mês de janeiro, não é? Logo do ano passado para cá, pouco tempo aí, a gente coloca o fim do tarifaço, não é? Fernando, então foi um desempenho muito bom para o mês de janeiro. Não, exatamente, foi um crescimento aí de 26%, né, e uma receita que superou aí US$ 1 bilhão novamente. Então nós temos aí números, cifras muito interessantes. As exportações seguem fluindo muito bem. E eu quero destacar aqui a demanda primeiro da China, que segue comprando ativamente. Para se ter ideia, aí, em torno de 11% da cota brasileira já foi agora em janeiro, daquelas 1,106 milhão de toneladas, em torno de 11%. O Brasil já comercializou ali para a China, então é um desempenho realmente muito bom. E Estados Unidos, que segue comprando aí bons volumes de carne aqui do Brasil, segue comprando aí em quantidades interessantes. Então nós temos aí uma dinâmica de exportação em que o Brasil está sendo muito demandado, muito procurado pelos principais mercados consumidores em escala mundial, que tem feito muita diferença aqui para nós. E, Fernando, você falou, né, o Brasil já usou 11% aí daquela cota, né, estabelecida pela China, os Estados Unidos voltando a comprar e comprando bem, né, do Brasil. Para os próximos meses, vamos colocar a partir já de fevereiro, não é? O desempenho que você acredita que o Brasil deve alcançar em relação aos embarques, não segue um cenário desafiador? Bom, nós devemos ver aí uma certa desaceleração das vendas com destino à China, tá? Ela deve escalonar essas compras de carne aqui do Brasil. No entanto, existe a perspectiva de vendas muito favoráveis em relação a outros mercados que podem ajudar a compensar esse comportamento da China dentro das importações. Temos que mencionar as aberturas que foram feitas em relação a Vietnã. Também temos ali que considerar a expansão do mercado da Indonésia e a possível abertura do Japão já no mês que vem. Então nós temos aí boas condições de embarque, boas condições de exportação para 2026. O mercado ainda vai seguir procurando aqui o Brasil, e isso vai ser um diferencial muito importante quando nós analisamos esse contexto das exportações brasileiras de carne bovina ao longo do ano. A diversificação ela vai ser mais importante do que nunca a partir do momento que a China anunciou aquelas salvaguardas. Isso se torna aí fundamental para que o Brasil consiga ter ótimos resultados na sua exportação, tenha continuidade desse trabalho que vem sendo feito com o passar dos anos, de recordes que vêm sendo estabelecidos ano após ano. O Brasil buscando mercados, ampliando aí, como você trouxe, Vietnã, Indonésia, essa perspectiva grande, expectativa do Brasil em relação ao mercado japonês. Agora, Fernando, agora em fevereiro, né, de 22 a 24, o presidente Lula deve ir à Coreia do Sul. Essa visita oficial ela pode render frutos, render resultados aí para a abertura para outro mercado que eu vou trazer aqui, né? Que é aí em relação à carne bovina brasileira, mas direto para a Coreia do Sul. Como é que você avalia? Bom, é 500 mil toneladas que a Coreia do Sul compra todos os anos, então é um mercado importador bastante relevante. Vai ajudar muito aqui para o mercado brasileiro, vai contribuir bastante. Então, de fato, seria muito importante também avançar sobre o mercado sul-coreano, possibilitaria aí avanços consistentes, um mercado que é bastante exigente, mas o Brasil tem plenas condições de atender todas essas exigências. Aliás, é o único país do mundo que tem capacidade de fazer isso com os diferentes tipos de demanda. O Brasil entende muito bem a demanda do consumidor asiático, entende muito bem a demanda do consumidor ali do Oriente Médio, ligado aos preceitos do halal, também entende muito bem o que o consumidor europeu procura, o que o consumidor norte-americano está buscando. Então, isso também é outro diferencial aqui para o Brasil, a escala de produção e essa capacidade de adaptar a produção às exigências dos mais diferentes mercados. Então, esse é um ponto muito forte que nós temos dentro da nossa bovinocultura de corte, assim como temos também para o restante do setor carnes, essa capacidade adaptativa de entender a demanda e usar isso a nosso favor para conquistar cada vez mais mercados.
presidente também vai à Índia e à Alemanha. Como é que você vê esses dois mercados, Fernando, né, para a nossa carne bovina? Bom, a Índia é um mercado de potencial bem menor, tá? Não é um mercado tão ávido por proteínas de origem animal, até por questões culturais. E a Europa pode entrar sim, no caso da Alemanha, pode entrar sim no rol, deve continuar figurando ali no rol de grandes compradores de carne bovina do Brasil. Isso é bastante compreensível quando nós olhamos para o perfil do rebanho de bovinos na Europa. Ele vai apresentando um grande declínio nos últimos 10 anos, de 2018 para cá. O rebanho só fez recuar, só fez declinar, né? Então, nesse caso, haverá uma necessidade sim de importação e o Brasil desponta como melhor alternativa global. Aí, mais competitivo do que a própria Europa, do que a própria Índia, do que Estados Unidos, do que China, Austrália, Nova Zelândia, os países aqui do Mercosul, Argentina e Uruguai. Então, a nossa condição hoje ela é bastante positiva e muito favorável quando nós olhamos para essa dinâmica, para esse contexto das exportações. Fernando, outro assunto que eu queria abordar com você, Estados Unidos ampliando aí a cota de importação para a Argentina. E eu te pergunto, como é que o Brasil fica nessa? Mais pressionado? Na verdade, nós temos que enxergar isso com naturalidade. Tá? Os Estados Unidos precisam de comprar carne em larga escala ao longo desse ano. Esse acordo, claro, vai beneficiar ali a Argentina nessa exportação, mas de uma maneira geral, o Brasil vai seguir exportando grandes quantidades de carne ali para os norte-americanos. Vai manter um forte ritmo de embarques nos próximos meses. Com certeza vai se consolidar diante do encolhimento da produção, do encolhimento dos abates ali nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto importantíssimo para nós considerarmos aqui. Da mesma maneira que se o apetite de exportação da Argentina for muito grande, se a Argentina exportar demais, pode acontecer o mesmo processo que aconteceu no ano passado, do Brasil exportando maiores volumes de carne para a Argentina. Então, abre essa possibilidade também aqui para o Brasil, caso a Argentina opte pela exportação, em mandar mais produto para os nossos vizinhos aqui, que seria também bem interessante aqui para o Brasil. Essa adição dos Estados Unidos são 80 mil toneladas. É significativo para a Argentina? Para a Argentina, sim, vai ser representativo. É um mercado importante para eles agora, depois dos acordos que já foram firmados ano passado e agora esse novo acordo firmado agora em 2026, e mostra essa boa relação entre o governo do Javier Milei com o governo do Donald Trump. Então, isso contribui realmente para um fluxo de exportação mais elaborado entre esses dois países. De qualquer forma, quando nós falamos de preço, o Brasil segue imbatível e vai ter aí boas condições de exportação em todo o ano para o mercado norte-americano. Iglesias, como é que o mercado ele fechou hoje, essa terça-feira? Fala pra gente. Bom, temos boas notícias para o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Os preços da arroba do boi gordo seguem em elevação nas principais praças pecuárias do Brasil. São Paulo, aí tivemos registros de negociações em até R$ 350, da mesma maneira que o mercado já está flertando ali com os 330 no Mato Grosso do Sul. Já tem negócios acontecendo acima dos 320 no Mato Grosso, acima dos 320 em Goiás. Então a alta está acontecendo de uma maneira uniforme, de uma maneira generalizada. Há escassez de oferta nesse momento, não há gado suficiente para os frigoríficos conseguirem alongar as escalas de abate, e isso contribui para que haja uma continuidade desse movimento. E aqui, linkando com aquilo que nós falamos sobre as exportações, com exportações tão robustas, tão representativas, essa demanda por carne brasileira também é um fator de suporte muito importante para os preços da arroba do boi gordo, para esses preços pecuários aqui no Brasil. Para a gente já finalizando aqui a nossa conversa, a gente está mostrando aqui o parlamento, né, o Parlasul, dando, né, o pontapé inicial para o trâmite do acordo do Mercosul-União Europeia. Do lado de lá, o Parlamento Europeu aprovou as salvaguardas, né, para proteger os produtores agrícolas, né, europeus, com essas garantias adicionais para produtos agrícolas que são sensíveis, né, para eles, né, carne bovina,
carne, a proteína também de aves. E a Comissão Europeia ela pode suspender temporariamente essas preferências tarifárias previstas nesse acordo com o Mercosul, caso então ocorra esse aumento aí repentino dessas importações e que possam prejudicar então os produtores europeus. Como é que você avalia, né, essas salvaguardas elas passando por lá, sendo aprovadas por lá, e o nosso parlamento aqui dando esse pontapé inicial, né? Teve pedido de vista aí em relação no Parlasul, mas vai seguir aí o trâmite todo, né, pela Câmara dos Deputados, depois na sequência para o Senado. Como é que você vê? O protecionismo europeu não é necessariamente uma novidade. Eles fazem algo que nós chamamos de protecionismo técnico. Eles não usam ali tarifas para barrar a entrada de produtos brasileiros, vão usar ali, vão mascarar isso na questão ambiental, muitas vezes. Mas agora é sim um protecionismo direto, eles querem proteger a pecuária local, e o entendimento que nós temos é que, de fato, o Brasil, principalmente o Brasil aqui nesse acordo, tem muito mais competitividade do que o produtor europeu. Para se ter ideia, uma arroba do boi gordo lá na Europa custa na média $130. Aqui no Brasil nós temos uma arroba na faixa aí pouco acima dos $60. Então a nossa capacidade de competir com a Europa é muito ampla, é muito representativa. Para o produtor local seria, de fato, bastante impactante a entrada de maiores volumes de carne do Brasil, mas isso parece inevitável até pelo perfil de produção da Europa neste momento, com o rebanho declinando, com custos muito altos para produzir carne. Então isso traz desafios adicionais que colocam aí o Brasil como uma boa alternativa para atender essas necessidades europeias. Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado, nosso parceiro aqui, análise semanal. Muito obrigada, viu, Fernando, pela conversa de hoje, a análise de hoje aqui com a gente no nosso jornal. Uma boa noite para ti e a gente se reencontra na semana que vem com mais análise aí da nossa pecuária brasileira. Boa noite, Simone. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a toda a nossa audiência. Tchau e até lá, viu?